Tá chegando a prova de mais um fisco aí, bastante concorrido, bastante esperado. Dia 17 de maio vai acontecer a prova para auditor fiscal da Cefaz Goiás. Se você está inscrito nesse concurso, se você vai prestar essa prova, já fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te dar aqui dicas super importantes para essa reta final do que estudar e de como estudar para potencializar a sua preparação e garantir aí sucesso e a aprovação na prova do dia 17 de maio. Se você está chegando agora, se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Juliana Ávila, eu sou auditora fiscal aqui na Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo. Sou também mentora de concursos públicos. Todas as terças e quintas tem um vídeo novinho, fresquinho para você aqui no canal. Então, se você ainda não me segue, clica aqui embaixo. Já me segue, já ativa o sininho, já compartilha esse vídeo nos grupos de concurseiros para me ajudar aí a alcançar mais gente, né? A transformar mais pessoas em auditor fiscal, essa profissão que realmente transforma as nossas vidas. Bora lá, então, vamos falar de Cefaz Goiás, o que e como estudar nessa reta final, né? Para a gente começar, eu vou compartilhar a minha tela com você, para a gente ter uma visão geral aqui do que está te esperando lá no dia 17. Bora lá, vamos lá compartilhar a tela. Bom, teremos então duas provas no concurso da Cefaz Goiás, uma prova de conhecimentos gerais pela manhã, uma prova de conhecimentos específicos à tarde. Então, na prova da manhã, a gente vai ter português, 10 questões, raciocínio lógico, matemática, financeira e estatística, mais 10 questões, direito constitucional, 10, direito administrativo, 10, direito financeiro, 5 questões, civil, empresarial e penal, 10 questões, economia, 10 questões, contabilidade geral, 10 questões, realidade ética, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica de Goiás, 5 questões. De 4 horas para resolver essas 80 questões. Depois, à tarde, a gente tem tecnologia da informação com 12 questões, auditoria, 12 questões, contabilidade avançada e de custos, 12 questões, direito tributário 1, 12 questões, direito tributário 2, só a parte da reforma, mais 12 questões, e vamos ter ainda 20 questões de legislação tributária estadual. Também 80 questões, também 4 horas, lembrando que, né, uma coisa importante aqui, essa segunda prova, peso 2. Então, a prova da manhã vale 80 pontos, a prova da tarde vale 160 pontos, né? Então, na verdade, a gente precisa entender isso para traçar, né, qual vai ser seu plano aí de estudos nessa reta final. Uma coisa que eu acho muito importante deixar claro para você é que a pior estratégia é você seguir estudando conteúdos novos até a véspera da prova, tá? Por quê? Porque se você está fazendo uma boa preparação, né? Se você já vem estudando aí há um tempo, acumulando conhecimento, o que você vai conseguir estudar agora, né? De hoje até a véspera da prova, é muito menos do que aquilo que você já veio estudando ao longo de toda a sua preparação, seja para esse concurso da Cefaz Goiás, seja para outros concursos da área fiscal. O que acontece, né? Um erro muito comum é o aluno focar exclusivamente em estudar conteúdos que ele ainda não viu e deixar de lado aqueles conteúdos que ele já vinha estudando. E aí, o que acontece na hora da prova? Ele acerta as questões daquilo que ele estudou nesse último mês e erra questões de conteúdos que ele já vinha estudando há muito tempo. Por quê? Porque ele estudou, mas ele não revisou. E se você não revisar, você vai esquecer, né? Você vai olhar para a prova, vai ficar pensando assim, nossa, eu já vi isso. Como é que é esse negócio mesmo? E aí você não lembra. E aí você fica em dúvida entre 2 ou 3 alternativas e acaba marcando a errada. O que faltou? Faltou estratégia. Faltou entender que a gente precisa revisar aqueles conteúdos que já foram estudados. Então, qual que é a minha recomendação para você? E que você separe um tempo para se dedicar exclusivamente às revisões dos assuntos que já foram estudados. E aí, Ju, qual que é o ideal para esse tempo? Né? Não tem um tempo ideal, depende de quanto que você já estudou. Né? Normalmente é de 1 até
4 semanas. Então, se você já vem se preparando há muito tempo, se você já estudou muita coisa da área fiscal, se faltam poucos assuntos ainda, né, para você fechar, se essas matérias, por exemplo, aqui do grupo 2, você já está bem avançado nelas, já finalizou a maioria, está faltando pouca coisa, você já pode começar desde já a dedicar a maior parte do tempo da sua preparação para revisar. Agora, se você começou tem pouco tempo, se você ainda falta muita coisa para estudar, ainda não viu muita coisa aqui das matérias do grupo 2, você pode avançar mais um pouco, mas lembrando que pelo menos aquela semana antes da prova, você precisa dedicar para revisar os conteúdos, né? Eu falo que essa revisão que a gente faz agora, né, de véspera de prova, é aquilo que a gente está mais acostumado a fazer, né? É aquele jeito que a gente está acostumado a estudar. Porque como é que a gente estudava lá na época da escola, na época da faculdade, né? A gente pegava ali na véspera da prova, faltando 2, 3 dias, né? E lia sem parar, né? Lia tentando decorar todo aquele conteúdo, aí a gente ia lá, fazia a prova, acertava as questões, saía da prova, esquecia tudo e estava tudo certo, porque na próxima prova eram outros assuntos que seriam cobrados, e aí a gente ia repetir esse processo de novo. Aqui no concurso público, a gente também precisa desse estudo mais intensivo, né? Que tem até um nome, chama cramming, tá? Que é essa prática intensiva, né? De você ler, reler, ler de novo e tentar memorizar o máximo de coisas que você puder. Só que ela vai funcionar bem justamente nessa fase, né? Faltando ali pouco tempo. Por quê? Porque é um tipo de estudo que vai priorizar a sua memória de curto prazo. Então, não dá para fazer o cramming pensando numa prova que vai acontecer dali a 1 mês, 2 meses, 3 meses. Mas para uma prova que vai acontecer na semana seguinte, dali a 15 dias, é exatamente isso o que a gente vai fazer. Então, o que é importante agora, tá? É você definir se ainda vale a pena avançar mais um pouco no conteúdo, né? E aí a gente vai conversar sobre a estratégia para isso, tá? Para distribuir o tempo aí. Ou, se não, se você já estudou realmente muita coisa e agora vale mais a pena você se dedicar aí a revisar esses conteúdos que já foram massificados, que já foram estudados, tá certo? E aí vai depender de cada um, do tanto que você já acumulou de conhecimento. Uma coisa que é fundamental é que você faça simulados. Então, se até agora, faltando 1 mês para a prova, você ainda não fez nenhum simulado, pelo amor de Deus, separa aí 2 finais de semana para você fazer simulado, tá? O que a gente percebe muito, né? É o aluno que foca muito em estudar o conteúdo, que domina a teoria, que resolve muitas questões, mas que não tem prática de prova. A gente viu isso acontecendo na Cefaz São Paulo, né? Muita gente boa rodando ali, justamente porque não tinha esse preparo para a prova. E aí, nesse preparo, gente, não é só conhecimento, tá? Nesse preparo entra gestão emocional, gestão do tempo, inteligência emocional, você saber lidar com pressão, tomar boas decisões, ter uma estratégia montada, validada, testada ali para a hora da prova, saber, eu vou começar, quanto tempo eu tenho para resolver cada uma dessas questões? É um tempo suficiente? Não é um tempo suficiente? Qual vai ser a minha estratégia para essa prova, né? Lembrando que o mínimo é 60%, a gente vai mostrar isso aqui, deixa eu antecipar aqui mais um pouco aqui, ó. Ó, a gente tem alguns critérios aqui, né? Ó, mínimo 60% em cada prova, não pode zerar nenhuma disciplina. Presta atenção nesse negócio aqui, né? Não pode zerar nenhuma disciplina e o mínimo é 60% em cada prova. Então, é óbvio que quando a gente olha para esse negócio aqui, que a gente percebe que existe uma discrepância gigante entre o grupo 2 e o grupo 1, né? Onde o grupo 2, ele vale o dobro do grupo 1, onde o custo-benefício, ele é muito melhor, né? A relação custo-benefício é muito melhor quando eu estou falando de estudar matérias do grupo 2, mas eu preciso ter em mente que eu vou precisar garantir pelo menos 60% das matérias do grupo 1 e que eu não posso zerar nenhuma disciplina. E, gente, vou falar uma coisa para vocês aqui, ó. É muito mais fácil que a prova 1 elimine candidatos do que a prova 2. Porque dentro da prova 2, a gente está falando aqui de matérias comuns para a área fiscal, que a galera já está acostumada, que tem um peso alto, que a maioria dos concurseiros que realmente estão indo lá para disputar uma vaga já estão mais avançados, já tem um domínio maior, um conhecimento maior desse negócio aqui. Agora, quando a gente vai para o grupo 1,
tem duas matérias aqui que você precisa tomar muito, mas muito cuidado, né? Direito financeiro, a gente só tem 5 questões. A gente não está tão acostumado assim a estudar direito financeiro, né? É uma coisa relativamente nova, essa cobrança de direito financeiro dentro da área fiscal, né? O direito financeiro, ele vem muito ali da área de controle, tá? E tem sido mais recente agora essa cobrança. Só que aqui a gente tem mínimo, então a gente precisa acertar aqui, ó, pelo menos uma questão. Parece fácil, mas pode não ser, tá? E essa parte de realidade de Goiás também, onde a gente só tem 5 questões. Então, cuidado. Se até agora você não pegou nada de direito financeiro, se até agora você não pegou nada de realidade de Goiás, tá na hora, né? Agora, a hora é agora, né? Começa a separar aí um tempo importante para você se dedicar a essas matérias. Faça um 80-20 aqui daquilo que tem mais chance de ser cobrado. Escolha aqui quais são aqueles pontos que mais valem a pena. Isso é uma coisa que eu percebo que às vezes falta nos alunos, né? É essa noção de que os pontos os tópicos dos assuntos, eles não têm a mesma importância, né? E todo ponto vale ponto, né? Só que o custo ali, o trabalho que a gente precisa empregar para aprender determinados conteúdos é diferente, tá? Vou pegar uma matéria que todo mundo estuda, direito administrativo, tá? Bom, beleza. Um dos tópicos mais cobrados de direito administrativo é a parte de licitações. Então, muito possivelmente, teremos aí, talvez, 1, 2, 3 questões. 3 eu acho difícil, mas pelo menos ali 1 ou 2 questões dessa parte de licitação, com certeza nessa prova de direito administrativo ali da Cefaz Goiás. Só que, se nesse momento, faltando 30 dias para a prova, você ainda não estudou nada de licitação, não é o momento de fazer isso agora. Por quê? Porque é um assunto que demanda muito esforço. A gente está falando de uma quantidade gigantesca de conteúdo, de muita regrinha que você vai precisar decorar, de um assunto que pode ser cobrado qualquer coisa dentro daquele negócio ali. Então, se até agora você não estudou, não é a hora. Vai escolher quais são aqueles outros assuntos que também são bastante cobrados, mas que é mais fácil da gente aprender, da gente dominar, da gente conseguir acertar uma questão, percebe? Nessa reta final, a gente precisa avaliar não só aqueles assuntos que são mais cobrados, mas também o esforço que eu preciso empregar para aprender esse conteúdo. Né? Dentro de TI, por exemplo, a gente tem um edital grande. Dentro de economia, um outro edital gigantesco ali dentro. Provavelmente, se você não vem estudando essas matérias com muita antecedência, você não vai conseguir fechar o edital delas nesse momento. Então, o que você vai olhar? Você vai olhar para aquilo ali que falta estudar e vai pensar dali quais são aqueles assuntos com o melhor custo-benefício. Não adianta olhar só para aqueles assuntos que são mais cobrados, porque às vezes a gente tem assuntos mais cobrados, mas que são assuntos muito complexos, que a gente demanda muito tempo para aprender aquele negócio. Então, começa a pensar com uma mentalidade estratégica. Ah, é um assunto muito cobrado? Tá bom, mas quanto de esforço eu preciso empregar? Vale a pena, considerando que eu estou há 30 dias da prova? Então, comecem a fazer essa análise mais cuidadosa. E isso vai depender muito, gente, do perfil de vocês, do grau de afinidade, do tanto de conhecimento que vocês têm. Usem a inteligência artificial para ajudar a mapear esses conteúdos, a identificar os pontos dentro desses tópicos que são mais relevantes, principalmente criar para você ali um resumo estratégico, um plano, um mapa, para você conseguir aprender mais rápido aquele conteúdo. E aí você ponderar se vale a pena nesse momento ou não. Se vale a pena focar a atenção em outros conteúdos, tá? Isso faz muita diferença considerando esse momento que a gente está agora, tá? Então, cuidado, por exemplo, dentro de economia, né, que eu comentei com vocês, que a gente tem ali um conteúdo gigante. Cara, nesse momento, o que a gente precisa focar? Primeiro, você não pode zerar a economia, né? Você vai precisar de garantir pelo menos um ponto. O que a gente vai pensar ali? Bom,
o que é a parte de economia que é mais tranquilo, né? Vamos focar, por exemplo, em economia de tributação, né? Peso morto, regra de Hansen, curva de Laffer, incidência econômica de tributos, tributação ótima. Por quê? Porque esses temas são temas que são muito cobrados, a FCC gosta muito de cobrar isso, e são temas que a gente consegue aprender de uma forma mais rápida do que, por exemplo, elasticidade ou balanço de pagamentos, tá certo? Então comecem a pensar sobre isso, a ponderar essas coisas. Isso vai fazer toda a diferença agora nessa reta final. Estratégia, tá? Estratégia, gerenciamento de tempo, controle emocional. Esses são 3 pilares fundamentais para quem quer ter sucesso nessa reta final. Não descuidem das 2 matérias, né, que eu falei para vocês aqui, que a gente precisa tomar muito cuidado com elas, né? Direito financeiro, realidade ética, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica de Goiás, tá? Mas é óbvio que você vai dedicar mais tempo dessa reta final para as disciplinas de conhecimentos específicos. E é óbvio, vai ponderando ali, por exemplo, raciocínio lógico, matemática financeira e estatística, 10 questões, né? É muito provável que a gente tenha mais questões de matemática financeira e de estatística do que de raciocínio lógico, tá? Então, o que eu faria aqui nesse momento? Se você não viu nada de estatística, a parte de estatística das 3 é a mais complexa. Tá? E aí, normalmente, o que eles gostam mais de cobrar é a parte da estatística inferencial, que se você não passou pela descritiva, dificilmente você vai conseguir performar bem aqui. Então, tá nesse momento aqui, cara, dá uma revisada boa em raciocínio lógico, porque se por acaso vier alguma coisa, você consegue acertar as questões, mas foca mais aqui dentro em matemática financeira, tá? Que das 3 é a mais simples. Estatística, por exemplo, tenta pegar aquela parte que é mais teórica, tá? De amostragem, aquela parte ali da descritiva que eles costumam comparar um pouco ali, né? Pega um pouco de português. Vai treinar em cima de questões agora nesse momento, civil, penal e empresarial. Dos 3, né, o penal provavelmente é aquele que tem um custo-benefício melhor, né? Deve ser o que vem com menos questões, tá? Mas é mais fácil de entender e de aprender nesse momento, nessa reta final. Então começa a desenvolver esse olhar mais estratégico e mais perspicaz perto da prova. Nós tivemos, né, 3 provas da área fiscal mais recentes aí, elaboradas pela FCC. A gente teve Cefaz Piauí, nós tivemos Cefaz Mato Grosso e nós tivemos Cefaz São Paulo. É sua obrigação, né, fazer essas questões, tá? Sentar ali, olhar essas provas, fazer essas questões, entender ali o que se tem algum padrão, quais são aqueles tópicos dentro de cada matéria que a FCC está abordando com mais frequência e dedicar um tempo maior para estudar esses tópicos, tá bom? Agora, como que a gente vai fazer essa revisão final? Que eu falei para vocês ali, que pode começar agora, mas que pode ser que você comece ali faltando 2 semanas, 10 dias, né? Para de fato acontecer a prova. Eu gosto muito dos aulões de Hora da Verdade do Estratégia, tá? Não recebo nada deles, não tenho nenhuma relação, né, com o cursinho, mas para mim é o melhor material que a gente tem de revisão de reta final aí, né? São os aulões de Hora da Verdade do Estratégia. Acredito, né, e torço para que eles façam esses aulões de Hora da Verdade. Se não fizerem, pode usar os aulões de Hora da Verdade da Cefaz São Paulo, claro que você não vai usar para a realidade ética, social e histórica de Goiás e nem para a legislação tributária, né, de Goiás, mas para as outras matérias dá para usar, tá? Inclusive, se você decidir que você vai começar antes essa revisão, você pode usar o aulão de Hora da Verdade, por exemplo, de constitucional, de administrativo, de português, de matemática financeira e estatística, que foram dados para a Cefaz São Paulo, para você já conseguir antecipar alguma coisa dessa revisão final. Como é que você vai usar esse material? Presta atenção. Isso é o mais importante, tá? Não é para assistir a aula como se fosse assistir um filme do Netflix, tá? É um estudo ativo, você está revisando aquele conteúdo. O que você vai fazer? Você vai baixar os slides que o professor disponibilizar, a grande maioria disponibiliza material de apoio, que são os slides que ele está apresentando ali. Você vai baixar esse material, se você tiver condição de imprimir, imprima esse material. Não assista a aula ao vivo, né? Fica um monte de gente conversando no chat, um monte de gente à toa, né? Fica lá conversando no chat. Você não está lá para conversar, para interagir. Você está lá para focar na sua preparação, para fazer a sua revisão de conteúdo. Então, assiste depois, deixa a aula começar, desabilita o chat,
coloca na velocidade 1,5. Ju, posso colocar 2? Não, acima de 1,5 a gente começa a ter perda, tá? 1,5 é a velocidade ideal, que força o seu cérebro a prestar atenção, porque a pessoa está falando um pouco mais rápido, mas você não tem perda de conteúdo. E aí, o que você vai fazer? Você vai colocar na velocidade 1,5. Quando o professor colocar uma questão, você vai pausar e você vai tentar resolver essa questão. Por quê? Quando você faz isso, você consegue ter um sinal, um termômetro, né? Deixa eu entender se esse assunto aqui eu sei ou eu não sei. Então, isso já vai te ajudar a identificar se aquele assunto, se ele está ali na hora da verdade, é porque provavelmente ele é um assunto importante, né? Porque na hora da verdade, o professor não pega tudo. Ele vai pegar aqueles conteúdos que ele acredita que tem mais chance de serem cobrados. E você vai fazer a questão antes dele para justamente identificar se você sabe ou não, se é um assunto que você vai precisar dar mais atenção. Então, pausa, tenta resolver a questão. Depois, dá o play, assiste a resolução, vai complementando as anotações. É importante que você monte um material de revisão a partir dos slides. Então, vai complementando as informações ali. Terminou, vai para a inteligência artificial. Vê se a inteligência artificial pode te ajudar a complementar. Ah, teve um conteúdo aqui que o professor falou e que eu não estudei ainda, mas também não vai dar tempo de estudar um PDF de 100 páginas. Deixa eu jogar esse PDF aqui na IA e pedir para ela trazer um resumo para mim. Tá? Faz isso, joga aquele PDF lá na IA, pede para ela trazer um resumo em cima daquilo que a FCC mais gosta de cobrar para você. E aí você estuda através do resumo e complementa suas informações. Assistiu o aulão hoje? Dali a 2 dias você vai rever as anotações. Quanto mais importante a matéria, mais você vai rever. Então, por exemplo, as matérias do grupo 2, TI, contabilidade avançada de custos, auditoria, direito tributário, reforma, tenta reler aquelas anotações pelo menos umas 2, 3 vezes, tá? Quanto mais importante a matéria, quanto maior o seu grau de dificuldade nela, mais vezes você deve revisar aquele conteúdo. Faça os simulados, defina a sua estratégia. É muito importante que o simulado ele seja feito dentro das condições de prova. Então, nada de fazer um simulado hoje, a prova de conhecimentos gerais hoje, a prova de conhecimentos específicos amanhã. É no mesmo dia. Fazer 8 horas de prova cansa bastante. Você precisa estar preparado para isso. Define qual vai ser a estratégia. Você precisa chegar na hora da prova já sabendo se você vai começar por português, se vai começar por economia, quanto tempo tem para resolver cada questão. Como é que você vai fazer? Se você vai fazer um pouco de cada uma para garantir que pelo menos você vai conseguir o mínimo ali, que é acertar uma questão, tem que pensar nisso, tá? Imagina se você deixa, por exemplo, direito financeiro para o final e não dá tempo, você tem que chutar tudo. A chance de você zerar é gigante, tá? Então, muito cuidado com isso, com essa estratégia de prova. E se você quer aprender a estudar com estratégia, com eficiência, no pré-edital e no pós-edital, se você quer aprender a usar a inteligência artificial para te ajudar e a acelerar a sua aprovação, tem um convite para te fazer. Vai acontecer no dia 9 e 10 de maio, uma semana antes da sua prova, então vai dar para aproveitar ainda o conhecimento lá para a prova. Vai acontecer a 3ª edição da imersão Rota Fiscal. São 2 manhãs ao vivo comigo para a gente montar o seu plano de aprovação, um plano personalizado para você que está começando a estudar para a área fiscal, para você que já estuda, mas não tem resultado. Eu garanto para você que vai ser assim, ó, uma mudança, uma virada de chave. Você vai sair de lá com a cabeça explodindo, pronto para colocar em prática os conhecimentos já para arrasar na prova do próximo final de semana. Já vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link para você garantir o seu ingresso com um valor super promocional, tá certo? Um beijo para você, bons estudos aí nessa reta final, capricha nessa revisão, faz os simulados, que depois eu quero ver sua mensagem aqui falando que você foi aprovado, tá bom? A gente se encontra então no próximo vídeo. Até lá!